Fala aí galera, tudo bom com vocês? Estou aqui para trazer mais um vídeo essa semana e eu vou contar uma história que a maioria já conhece, que é sobre Jonas. Eu vou ler lá no primeiro capítulo, no versículo 1 e 2 para vocês. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia caiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir-se da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles, para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Essa passagem fala muito comigo sobre missões. O tema que eu venho trazer aqui é sobre ide e pregai o evangelho para todas as nações. Mas a história que eu venho falar de Jonas, quando você já escuta falar sobre o personagem de Jonas, você já deve vir na sua cabeça: ah, vou falar sobre desobediência. Sim, eu vou falar sobre desobediência sim, mas não é somente isso que eu vou falar para vocês. É sobre missões urbanas. Eu estudei um pouco sobre a cidade de Nínive. E Nínive era uma cidade muito grande. Era tão grande que Jonas demorava 3 dias para atravessar aquela cidade. Agora você imagina demorar 3 dias para atravessar uma cidade. Era muito grande aquela cidade. E tinham vários povos de várias culturas. E chegou um tempo que aquela cultura, aquela nação, aquela cidade, aquela maldade daquele povo começou a chegar nos olhos de Deus. E aí, como aconteceu na cidade de Sodoma e Gomorra, Deus avisou Jonas para ir àquela cidade, para exatamente avisar aquele povo que Deus iria destruir aquela cidade, pois aquela cultura já estava sendo muito má. Jonas foi um dos primeiros profetas a ser chamado por Deus para ir às nações. E é exatamente isso. Às vezes Deus chama você para ir a uma nação, a uma cidade ou qualquer lugar que você menos espera. Porque às vezes a gente tem um sonho de ir a nações, e às vezes a nação que você quer ir não é a que Deus quer você. Jonas, ele era etnocêntrico. Etnocêntrico era o que ele acreditava que Deus só era cultuado na cultura dele, ou seja, a cultura de Israel. Ele só achava que Deus só era cultuado e manifestado na cultura dele. E Jonas, ele também acreditava que Deus ele só era manifestado onde ele era cultuado. Então, se ele não fosse cultuado em algum outro lugar, ele não estaria presente ali. E aí, porque Jonas ele era muito estudado, Jonas ele sabia muito de teologia, e essa sabedoria um pouco dele, esse entendimento dele, atrapalhou um pouco ele a entender o mover de Deus, porque Deus não se move pelo que você sabe ou pelo que você entende, mas Deus se move pelo sobrenatural e pelo que Ele faz na sua vida. Jonas ele fugiu para Tarsis. Tarsis significa mar aberto. É o que eu disse agora, porque Jonas ele fugiu para lá porque era um lugar de mar aberto, e por ele estar fugindo para lá junto com outros, ele achava que Deus não ia se manifestar ou Deus não ia se revelar para ele naquele lugar. E aí que Jonas percebeu que ao longo da viagem que ele estava indo, fugindo para Tarsis, ele percebeu que veio uma nuvem grande, um vento forte, e começou a balançar aqueles navios e tudo. Mas só que Jonas ele estava dormindo, e os navegadores que perceberam isso. Entenda você, porque às vezes Deus está te chamando para ir para um lugar e você está fugindo para outro lugar. Às vezes Deus te chamou para ir às nações, às vezes Deus te chamou para ir para uma cidade, ou você já tem no coração que Deus, a cidade ou o país que Deus chamou, e você está dormindo e fugindo da presença dele sem perceber. Jonas estava dormindo, e aí os navegadores foram lá acordar ele, porque todo mundo estava apavorado e ele estava dormindo. Porque todos os navegadores começaram a clamar os deuses deles. E ele viu que Jonas também tinha um Deus, e ele não começou a clamar o Deus dele. Então os navegadores acordaram Jonas e falaram para ele clamar o Deus dele. E aí que perceberam que o erro era de Jonas, porque ele fugiu da presença do Senhor, ele fugiu do que Deus tinha pedido para ele. E aí Jonas orou e viu que realmente o problema era ele. E aí teve a solução de jogar ele no mar. Mas mesmo assim, entenda, mesmo assim você fugindo da presença do Senhor, mesmo fugindo do que Deus te chamou, sempre Deus vai te dar uma nova chance, sempre Deus vai te livrar daquilo. Mas é para exatamente você acordar
para o seu chamado. E Jonas foi jogado no mar. Jonas poderia morrer por causa daquela tempestade. Jonas poderia morrer afogado, poderia sumir naquele mar. Mas não, Deus envia uma baleia do tamanho certinho do Jonas. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites naquela barriga. E aí Jonas começou a clamar o nome de Deus na barriga da baleia. Ele entendeu que aquela circunstância que ele estava vivendo era por causa da desobediência dele. Deus foi bondoso com ele e lançou Jonas em uma terra seca. E aonde que Jonas foi cuspido? Exatamente na cidade de Nínive. Olha só o cuidado que Deus teve com a vida de Jonas, independente da desobediência dele. Então uma coisa que eu falo para vocês é: não fuja do chamado de vocês, não fuja do que Deus prometeu para vocês. Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele não vai mostrar lá na frente, mas o processo que você está passando já é o caminho de você estar vivendo o seu chamado. Eu quero que vocês entendam que Jonas ele não queria ir para Nínive por causa da maldade de lá. Jonas ele não queria ir por causa de tanta maldade que aquele povo. Então Jonas ele tinha um egoísmo muito alto, porque ele sabia que Deus poderia transformar aquelas pessoas, mas Jonas não foi por causa do egoísmo dele. Mesma coisa se eu e você formos chamados para um lugar de uma escassez muito grande, uma maldade tomada conta, e aí exatamente Deus falar assim: vai para aquele lugar. E aí você já vem o medo na sua mente, já vem os empecilhos na sua mente, e aí você começa a trabalhar aquilo e já começa a travar isso em você, porque o lugar que às vezes Deus te chamou é um lugar de muito difícil acesso, de muito difícil falar, de muito difícil pregar o amor dele. Mas Deus exatamente quer isso de você, quer que você vá a culturas diferentes, quer que você vá a lugares de difíceis acesso e aonde a maldade está muito alta. Entenda o que vocês têm carregado sobre vocês, porque se Jonas tivesse desobedecido mais uma vez, poderia aquelas pessoas morrerem por causa de uma pessoa só, porque Deus chama você, mas se você não for, pessoas podem morrer. Olha só a consequência, olha a responsabilidade que nós temos em Cristo. Mas isso é uma responsabilidade boa, não é um peso que se torna pra gente. Mas eu quero dizer para vocês que tem pessoas lá do outro lado, ou do lado da sua casa, que têm precisado da sua ajuda. Mas se você desobedecer, pessoas vão sofrer consequências por causa de você. Então, vamos nos movimentar mais, vamos sair da nossa zona de conforto e levar o amor para essas pessoas, porque aonde há caos é ali que Deus faz a transformação, porque as pessoas vão ver que não tem mais jeito de mudar aquilo, mas aí Deus vem com sua bondade, com sua misericórdia, através de uma pessoa usada por Deus e faz aquela transformação, e através daquilo as pessoas começam a enxergar o amor de Deus. E é o que aconteceu com Jonas. Mesmo Jonas indo contra a vontade dele, ele foi para aquele lugar. E pela mais uma vez misericórdia de Deus, através de Jonas, não querendo fazer aquilo por amor. E aí Deus veio com a sua misericórdia e salvou toda aquela cidade. Todo mundo, até os governadores, todos que reinavam naquela cidade, todos foram convertidos e conheceram o amor de Deus. Entenderam que Jonas foi levado para lá para levar o amor dele, senão aquela cidade seria destruída. Então, gente, esse vídeo que eu trouxe para vocês, para incentivar vocês a se movimentarem e não desobedecer o que Deus já tem dito para vocês. Vamos a grandes nações, vamos a grandes cidades e vamos anunciar o Evangelho de Deus em todo lugar. Então, comecem a refletir no que Deus tem dado para você hoje. Se você já tem um chamado de ir para nações, o que você tem feito hoje, então, para transformar a sua realidade? Porque Deus não vai te colocar em lugares altos, Deus vai te capacitar para estar em lugares altos. Então já comece a se movimentar em prol do seu chamado, porque tem pessoas do seu lado que estão precisando somente do que você tem. Então, que nós venhamos aprender um pouco sobre essa história de Jonas, sobre nós irmos a nações, sobre nós pegarmos o ID. Então, gente, é esse mais um vídeo que eu venho trazer para vocês. Espero que vocês tenham refletido junto comigo com essa história. Eu quero dizer para vocês, não esqueçam de curtir, dar um like, e lá na nossa página Revolucionando Vidas, e curtir e compartilhar com seus amigos também. Siga a nossa página lá. Tamo junto, gente. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua semana.